E aí, galera, tá começando mais um episódio do Se Liga. Sou o Bruno, aqui do meu lado é a Beatriz. Bia. Estamos com duas convidadas hoje, muito especiais, a Stephanie e a Esther. A gente queria começar perguntando assim, até pro público até conhecer vocês, né, que não sabe, de onde vocês são, como vocês se conheceram. Há 84 anos. A gente, em primeiro lugar, a gente agradece pelo convite, por estarmos aqui. E eu já inicio falando que eu sou a gêmea boa e ela é a gêmea... Excelente. Excelente. Não, deixa eu contextualizar. É porque, né, os nossos autores, a gente tem, enfim, a gente é de uma editora e os autores têm aí uma... A gente tem uma fama de eu sou a gêmea boa e ela é a gêmea má. Não, gente, eu sou a boa. Eu tenho provas. Eu também tenho. Ferrou. Mas a gente é aqui de São Paulo mesmo, a gente é amiga há vários anos, uma década Não precisa talvez. falar muito, não. Quando eu era bem criança, ela era adulta, a gente se conheceu, né? E a gente frequentava a mesma igreja, a igreja de Pinheiros. Hoje eu continuo em Pinheiros, ela tá no Morumbi, igreja adventista. E eu sou aquela amiga que, vamos. Aí um dia ela, vamos abrir uma editora? Eu, vamos mesmo? Vamos. E estamos aqui, amigas e sócias. E hoje temos uma editora, a EUPP, e temos, neste momento, mais de 70 livros. Não, a gente tá chegando nos 100 já, entre e-books e físicos. 100 livros publicados pela nossa editora. Em um ano. Em um ano. Vai fazer um ano agora. Caramba, mas aí tem mais pessoas como a equipe. Sim, a nossa equipe é muito grande, muito grande. E não é por nada não, mas é a melhor do Brasil. Quiçá do universo. Nossa equipe é muito grande, de 4 pessoas trabalhando internamente. E mais contratados. E temos vários profissionais, porque no mundo da edição, quando alguém olha, pega um livro, assim, acho que chega na loja, compra um livro, não sabe todo o processo que acontece antes do livro ser publicado. Então, nós temos aí vários revisores, diagramadores, capistas, ilustradores e vários profissionais aí que atuam com a gente neste mundo. Interessante. E quem deu a ideia? Eu. A ideia foi Não, minha. eu posso contar? Deixa eu contar. Gente, a Stephanie é essa. Ela não deixa ninguém falar, ela vai falar. Não, é porque é muito legal. Ela conta sem graça. O que acontece? Só pra começo de conversa, a ideia é minha. Então, eu não posso contar sem graça. Você conta sem graça, amiga. Desculpa. Ó, é porque assim, eu sou comunicadora e psicoeducadora. E a Esther é advogada. E aí, né, chegou a Vocês pandemia. perceberam que ela fala advogada até com um certo menosprezo, né? Advogada. Não, ela é uma senhora doutora advogada da família. Ela acaba comigo, ela tenta melhorar a situação, mas ela acaba. Uma senhora advogada. Tá bom, ela é muito boa advogada, doutora da família, rainha da mãe dela. Né, a mãe dela fala isso mesmo. Aí, o que acontece? A Esther é uma pessoa, né, um pouco séria e que nunca quebrou um dedo, assim, nunca. Verdade. Mal vai pro hospital. E aí, no ano passado, ela teve um problema no rim. E ela tinha certeza que ela ia morrer. Exagerado. É verdade. Quase que eu fui resgatar ela lá do Vale da Sombra da Morte, na Cracolândia. Porque ela tava horrível, assim. Ela fez uma cirurgia e ela achou que ela ia morrer mesmo. Ela ficava, ai, vou morrer. Eu falei, amiga, não vai, tá doendo, mas vai passar. Ela, não, porque é muito ruim e tal. Enfim, ela teve que parar de trabalhar, ficou deitada, né? Ela ficou fraca mesmo. E aí ela decidiu escrever o livro da mãe dela. Ela escreveu uma biografia e aí, você me ajuda, né, tal, dá ideias e tal. E aí ela ficava, se eu morrer, assim mesmo, sem brincadeira, fazendo testamento já, advogada, né? Não é mentira isso, gente. Não é mentira, não. Não é. Aí ela ficava, ó, se eu morrer, o Luciano, que é o esposo dela, fica com isso, fulana resolve isso, você termina meu livro. Publica o livro da minha mãe. Ela falava, se eu morrer, eu falei, Esther, você não vai morrer rim, né, coração. Assim, dói, mas pra matar, demora. Não, mas eu vou morrer. Eu falei, não vai. Não era assim também. Aí terminou de, né, quis publicar, e o livro era pra ser pra mãe, da mãe virou dos irmãos, pros irmãos, sobrinhos e primos, enfim. Virou um livro mais comercial. Aí ela publicou e foi fazer um curso, aí você pode contar agora. Aí eu fui fazer um curso da Fabiana Bertotti, não sei se vocês conhecem, a Fabi Bertotti, jornalista da nossa igreja também, best-seller, e de alguns livros, inclusive. E ela tem um curso chamado Publique Seu Livro, Escreva Seu Livro em 30 Dias.
E eu decidi fazer esse curso porque eu estava fazendo algumas disciplinas no mestrado e eu estava com muita dificuldade para escrever de forma técnica. E ela falou que ajudava também, além de ensinar a escrever um livro em 30 dias, ela ensinava a forma acadêmica de escrever. Aí fui fazer. Meu marido não gostou muito da ideia, porque eu já tinha voltado ativa, trabalhando com um monte de coisa para fazer. Ele falou, não vai dar tempo, você vai fazer mais um curso? Vou fazer. Fazendo o curso, eu falei, meu marido tem que assistir esse vídeo, essas aulas, ele vai gostar. Ele foi assistir, se apaixonou pelo curso. Aí eu falei, vamos escrever um livro? Aí ele, vamos. Quando? Daqui uns 5 anos? Eu falei, não, agora, nessa turma agora, pra gente escrever em 30 dias. Ele, não dá, eu não tenho tempo, você tem menos ainda. Saiu o livro Injusta Graça, que tá aqui com a gente. Esse livro lindo. Vou fazer propaganda. Esse livro, um livro diferentão, que tem 2 capas. E aí escrevemos esse livro em 30 dias, publicamos e tal. E nesse período de escrita de 30 dias, a Fabi Bertotti levou um profissional para falar sobre precificação. E esse profissional, ele colocou a realidade dele. Livros caríssimos, porque ele trabalha num grupo editorial extremamente formal do mercado, tradicional, que é muito caro. Os colegas de turma, a gente tem um grupo no WhatsApp, eles começaram a murchar, falar, gente, não é pra gente, escrever um livro é muito caro. Só que eu tinha acabado de escrever e publicar o livro da minha mãe, então eu tinha noção. E outra coisa, que essa daqui não falou, eu sou muito negociadora. Então eu já tinha... De chincheira, da chincheira vergonha. mesmo. Da vergonha, ela é assim. Não, da vergonha nada, é nessa que a gente ganha. E aí, eu já tinha feito muitos orçamentos de todas as editoras e gráficas possíveis. Então, já sabia bastante sobre valores. É que assim, não é só que ela é negociadora. A Esther, quando ela entra no negócio, ela quer entender de fato, sabe? Se ela for fazer uma cirurgia do coração, ela vai virar quase uma cardiologista. Ela vai no fundo do fundo. Então, ela começou a ter muita informação sobre autopublicação, né? Que é o nosso caso. Então, ela criou um repertório muito grande, ela realmente entendeu sobre o assunto. E aí, ela começou a meio que dar aula quase, né? Aí, o pessoal perguntou, né? Aí eu falei, gente, não é assim. Essa é a realidade de uma editora tradicional. Mas eu acabei de publicar um livro numa editora de autopublicação. Tá, mas o que é isso? Autopublicação, editora tradicional. E eu comecei a responder no grupo do WhatsApp. E nisso, eles começaram a fazer pergunta. E chegou um momento que eu falei, eu não dou conta. Vamos marcar um Zoom, né? A gente já estava no período de pandemia. Falei, vamos marcar um Zoom e a gente bate um papo. Eu achei que ia aparecer umas 10 pessoas lá. Quando eu vi, estava lotada a sala. Nossa. E todo mundo perguntando, e aí começou, né? Primeiro começou uma piadinha me chamando de presidente do grupo. Presidente. E aí, por que você não abre uma editora? Eu caí na risada. Eu sempre fui empregada, trabalhava, carteira registrada, como advogada, tudo certinho. Eu dei risada. Aí, um dia eu estava assistindo uma programação na TV Novo Tempo e estava falando sobre publicação de livro. E apareceu um casal de uma comunidade daqui de São Paulo, que é da Heliópolis. Comunidade Heliópolis, falando que abriram uma editora para escritores exclusivos da comunidade. E eu comecei a buscar informação de como que era, e eu vi que não era algo tão difícil. Meu marido é contador, conversei com ele, aí eu falei, eu tava vendo, não é muito difícil, mas assim, na cabeça dele, eu acho que jamais pensou que eu tava com a imaginação de abrir uma editora. Ok. Aí eu peguei e falei, cara, eu preciso de alguém para abrir uma editora comigo, porque eu não vou dar conta sozinha. Aí eu chamei uma amiga, que inclusive é a escritora desse livro, a Suzy Laire, o livro Purim, que eu trouxe também. Ela é revisora. Professora de literatura. Ela é uma das revisoras da nossa editora. E ela falou, amiga, não consigo, não tenho tempo e tal. Eu falei, cara, eu preciso de alguém. Nossa, tal. Não fui a primeira opção. Você sabe disso, não dá uma de doida. Aí foi a segunda. Aí eu falei, a Stephanie. Não, na verdade eu não tinha pensado na Stephanie. Aí ela chegou lá em casa. Porque eu era de outro mundo, eu sempre escrevi, mas nunca pensei. Assim, eu brincava, um dia eu vou publicar um livro, as coisas só acontecem comigo. Mas era bem uma piada. Aquelas brincadeiras que todo mundo fala, né? E aí um dia a Stephanie chegou lá em casa realmente pra cuidar de mim mesmo, que eu tava bem doente. Gente, ela parecia que tava na Cracolândia. É O sério. cabelo dela tava ruim. Não, é verdade. Não precisava entrar nesse assunto, mas ok. Eu tenho foto. Não, fala não. Falei, amiga, o que
aconteceu? Você tava na Cracolândia. É que eu fiquei, filha. gente, eu vou ter que explicar essa situação, porque ela não vai me deixar em paz e vocês vão achar que eu sou louca. É que eu fiquei tão doente, eu fiquei uma semana com a cabeça explodindo de dor que eu não consegui pentear meu cabelo, os fios do cabelo doía. E aí ela chegou com toda a paciência do mundo e ela foi cuidar de mim. Pronto. Não, mas ela era me falar que eu fui cuidar, eu queria te resgatar mesmo. Tava ruim. E aí, eu conversando com ela, eu falei, Stephanie, eu tô com um pensamento meio louco, mas se eu contar pro Luciano, meu esposo, ele vai achar que eu voltei a ser adolescente, que não sabe o que é da vida. Toda hora eu tava falando uma coisa, amo o quê? Queria abrir uma editora. Ela, como assim? Eu falei, assim, vamos abrir? Ela, vamos. Eu falei, sério? Ela, vamos. E nisso, isso foi em novembro do ano passado, gente. Aí ele escreveu o livro em julho, maio? Não, outubro. Foi tudo muito rápido. Não, O não, curso Justa Graça, falando Outubro. da sua Vocês mãe. escreveram Ah, o o livro da minha mãe foi em depois julho. abriram a editora. Foi no mesmo Primeiro período, escreveu o da mãe praticamente. dela, aquele da morte dela, sabe? Que ela ia morrer. Aí não morreu. Foi contra as expectativas, não morreu. Aí publicou, mas né? Aí foi fazer o curso, escreveu esse em outubro. Em novembro precisava publicar. E aí? Tanto é que esse livro, Injusta Graça, que é meu, e o Purim da Suzy, foram um dos primeiros livros da nossa editora. Um dos, né? Porque no mesmo momento, a gente recebeu vários clientes. Quando eu falei com o meu esposo que eu ia abrir a editora, ele falou, não, você não vai dar conta. Eu falei, não, já chamei a Stephanie, ela vai ajudar. Tá. Aí ele já começou a pensar, pedi para ele verificar a parte burocrática contábil. Ele verificou, nos apoiou, Ele é contador. nos ajudou Eles nessa estão com a parte. faca e o queijo na mão pra me dar o pior, vocês conseguiram entender? Um advogado, um contador. É muita confiança aqui. Tá facinho. E aí, abrimos a editora e anunciamos no grupo. Nisso que nós anunciamos no grupo, teve um momento aí de alegria e tristeza entre os outros autores. Por quê? Eu já tinha passado o contato de várias editoras que eu já tinha feito orçamento no livro anterior da minha mãe. Inclusive, era o livro para o Injusta Graça também, porque eu não tinha na cabeça que eu ia abrir uma editora. Vários colegas pegaram esses orçamentos, entraram em contato e fecharam com outras editoras, mas os que não tinham fechado, fecharam tudo com a gente. Então, a alegria do pessoal foi, quem não fechou, fechou com a gente. E a tristeza de quem fechou com outra editora. Porque eles falaram o seguinte, Esther, você sempre nos ajudou, passa todas as informações, sempre solicita. Imagina agora o que você vai fazer trabalhando com isso. Então, confio em você. Foi assim, algo tudo muito rápido. Eu gosto de usar uma palavra que é as coisas na nossa editora têm acontecido de forma milagrosa. Olha só, a gente criou a editora, a gente teve a ideia em novembro. Vamos abrir. Em dezembro a gente criou o MEI. Simples. A gente não criou de brincadeira, mas foi despretensiosamente, né? Tanto que eu tinha meu trabalho, eu trabalhava em escola, inclusive. A Esther tinha os trabalhos dela, os clientes dela, enfim. E cada uma tinha um trabalho, né, o Luciano também, enfim, trabalhava na editora, trabalhava no trabalho e tal. Em fevereiro, a gente recebeu os primeiros livros impressos. A gente recebeu 2.500 livros num dia. Foi muita coisa, assim. Em março, a gente sentou e falou, ou a gente se dedica à editora, ou a gente deixa a editora, não dá. Chegamos ao ponto de trabalhar até as 4h30 da manhã na editora e 7 horas eu tô na escola. Nossa. Então, e foi tudo acontecendo dessa forma, muito rápida, muito milagroso, cada dia a gente com profissionais mais gabaritados do nosso lado, né? Sim. Eu sempre digo que a gente tem 100% de êxito no que a gente quer. A gente é meio ousado em umas ideias, assim, a gente vai chegar nesse ponto, mas a gente criou um reality show literário, um negócio que não existe no mundo. Teve um na Itália há alguns anos, mas era outra pegada, outro formato. E a gente vamos falar, não, muito ousado isso aqui, a gente vai pedir isso pra essa pessoa, não, vamos, e dá certo, sabe? A gente foi convidado pra Bienal, por exemplo, aí largamos nossas profissões e tal. A gente foi convidado pra Bienal, e eu em reunião com o rapaz, né, o organizador da Bienal do Rio, que vai acontecer agora. Em dezembro. A gente é novo no mercado, a gente é uma editora pequena. E, né, ele explicando a editora pra ele, na época, a gente tá com 38 escritores, aí ele volta. 38 escritores que publicaram, eu falei, alguns já estão no segundo e tem um escritor que está no terceiro. Então, vocês não são pequenos.
Uma editora pequena tem 10 títulos. A gente começou em... Você esqueceu de falar o número que eu gosto. Falar o número que sou exibida. A gente começou com 26 livros. Então a gente nunca foi pequeno. Eu tinha muito medo de largar o trabalho e vir pra editora, porque eu não queria desagradar a Deus, né? O senhor me quis nessa né? Me tirou lá da publicidade, me trouxe pra cá. Eu não quero te desagradar. Eu não tinha essa pretensão, tô aqui no trabalho que eu tinha. Orei muito, nós oramos bastante. E essa editora, ela não é nossa. A gente tem um chefe que é Deus, a gente trabalha diretamente para ele. E por isso que tudo que acontece é de fato milagroso, não tem outra explicação. E quando a Stephanie fala que nós começamos com 26 livros, isso significa dizer que no dia 31 de dezembro, às 20 horas da noite, repito. Marcou a hora. Quase não teve que tomar banho para passar o ano. A gente já estava começando a ouvir os fogos, a gente estava assinando o contrato. Porque a gente fez uma promoção bem assim, de início de empresa para conquistar clientes, que a promoção encerraria dia 31 de dezembro. Eu fiquei pensando, gente, cabeça minha, né? Eu não poderia ter colocado dia 30 de dezembro? Não, coloquei 31. Pois, literalmente, 31 de dezembro, quase que rodando pro dia 1º de janeiro, a gente estava trabalhando. E as coisas têm acontecido assim. Gente, nós vamos fazer 1 ano de vida. E somos uma editora multicontinental. Ela adora falar isso, gente. Ela é muito metida. Quando a gente estiver no escritório, porque a gente trabalha em home office, cada um da tua cama, né? Aí... Essa parte a gente não combinou que era pra falar. A gente trabalha de casa. E a gente tem já o projeto, que a gente... Assim, somos nós duas e os outros 2, eles cuidam do dinheiro, né? Então, eles são chefes, a gente é mente criativa. Aí, eles ficam colocando o limite. A gente tem o projeto do nosso escritório, né? A escada, como livros, a gente tem tudo. Vai ficar bem caro, mas vai ficar lindo. E na minha sala vai ter um mapa mundi. A minha porta vai ser um mapa. Eu devo dizer que essa ideia foi minha. Eu que falei pra ela e ela adorou. Porque a gente é multicontinental. Estamos presentes em 3 continentes diferentes. É verdade, gente. Não é mentira. Não tem como não usar a palavra milagrosamente de novo. Nós temos autores nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália. Fala mais. Lá, gente. A Marinela é de? É isso aí que eu tô... A África, ela é africana. Não, ela é africana, mas ela mora França. na França agora. Mora na França. E assim, e dos 100, né? A gente tá com 80 e poucos autores, a gente conhece pessoalmente que é uns 5? Eu acho que eu conheço um pouquinho mais, né? A semana passada, retrasada, eu tive a oportunidade de ir para comemorar o aniversário da minha mãe em Foz do Iguaçu. E coincidentemente tinha uma autora lá, e aí eu falei, eu tô indo pra sua cidade. Eu queria saber como é que vocês se encontram, assim, pra... É grupo de escrita, né? Ah. Esse curso da Fabiana Bertotti, ele junta muita gente. A gente conhece muitas pessoas por lá. E hoje a gente tá num lugar que a gente é muito indicado também. A gente tá... Vamos falar de projetos futuros? Convidam a gente até... Futuros, vamos falar dos projetos que estamos vivendo? Vamos. Porque tem muita coisa legal para falar. Você perguntou como que a gente se reúne. É sempre de forma virtual, tá? Graças à tecnologia, cursos virtuais, todo o nosso Instagram, todo o nosso trabalho é virtual. Agora, dia 11 de dezembro, nós vamos fazer um mega lançamento com mais de 50 lançamentos de livros. Uau. Dentre eles o meu, né? Vai falar não, mas... Dentre esse, mais um meu. Mais um meu. Vou lançar também um livro. A Stephanie aí, como ela estava conversando antes de começar aqui o bate-papo, ela é autora de livro para adolescente, né? Temos 3... vamos vender o peixe. Existem apenas 3 escritoras para adolescentes no mundo adventista hoje, aqui no nosso país. E as 3 são da nossa editora. É a Suzy Laire, com o Purinha, esse livro é maravilhoso. Tem a Sayonara Veríssimo também, que já tá com o nome um pouquinho maior aí, ela faz palestra pelo Brasil. E a terceira sou eu, essa pobre moça, essa fantástica moça que vos fala. E a Esther escreveu um livro agora, né, além do Injusta Graça, que esse livro é fantástico também. E a biografia da mãe dela tem o Publique Sem Sufoco. Esse livro novo agora que eu vou lançar também é um manual, na verdade. E não é um manual técnico, tá, gente? Não tem nada a ver com técnico. Ele é um manual romantizado,
Só pra deixar claro, romantizado não é uma história romântica, tá? É só sim, que tem uma tava história. pensando nisso. Não. Nós fizemos uma ficção aí, uma ficção meio que verdade, a realidade de um escritor, né? De como ele tem as nuances. Da vontade de escrever oscilação de um dia consegue escrever muito, outro dia não consegue escrever nada, passa uma semana sem criatividade nenhuma, e depois começa a escrever, e depois olha e fala, esse livro tá maravilhoso, eu vou vender muito, esse livro tá uma porcaria, quem que vai ler meu livro? Essa é a realidade de qualquer autor, qualquer. Seja gente que tá começando, seja Augusto Cury. Essa é uma verdade. O Mário Sérgio Cortella fala muito isso, é muito legal. E aí nesse livro, Publique Sem Sufoco, o nome do livro, tem essa parte, né, da escrita e também a parte até da noite de autógrafos, ensinando realmente qualquer pessoa a escrever e publicar um livro. Então é bem legal. E eu quero dizer que no agradecimento dela eu tenho uma linha de agradecimento. Ela vai morrer falando isso. As ela outras não vai pessoas têm 3 ou 4. Eu tenho uma linha e a cara de pau me coloca uma frase que eu falo. Você fala, não, amiga, nós juntas somos melhores. Não, ela inventou que essa frase é dela. Gente, eu acho que o mundo não, a é frase não é minha, mas eu sempre falo sobre a gente, né? Porque a gente briga um pouco às vezes. Ela não fala também que ela fez o prefácio do meu primeiro livro, que é o meu livro de família. Presente da minha mãe, a obra da... Se você morrer, você vai terminar o livro. E ela fez o prefácio. E ela vai morrer falando isso, gente. E o meu livro se chama Júlia, Preciosa pra Deus, Desejada pelo Diabo. Forte o título, né? É um livro adolescente, é um romance adolescente, baseado em fatos reais. Eu sei que é redundância, fatos reais, mas cria proximidade. Quero só deixar claro. E é um livro para adolescente um pouco mais velho, porque ele é mais forte, assim. Não que tenha algo fora do que a gente acredita, não. Mas as histórias não são histórias para um pré-adolescente, né? Então, eu tentei nesse livro abordar bastante escolha e consequência. Toda escolha gera uma consequência, independente se é uma escolha voluntária ou imposta, entre aspas, por outras pessoas. E não tô dando spoiler, viu? Não tá. Se tiver, eu te... Ela me corta, ela não gosta que eu dou spoiler do meu próprio livro. Porque eu não sei ser misteriosa, entende? Então, a gente tá aí com mais 2 livros como escritoras e mais vários outros como editora. E aí vai ter esse lançamento coletivo no dia 11 e no dia 12 de dezembro. Antes do dia 12. Nós fizemos um reality show literário. Esse reality show, nós fizemos pegamos inscrições de vários autores, né? Fizemos 2 turmas. Uma turma especificamente para alunos da Fabiana Bertotti, que é mentora dos grupos, tudo, e outro para o público em geral. Nisso, nós selecionamos 48 projetos de livro. Desses 48, nós começamos a fazer realmente o reality. Tinha algumas... Eram 4 provas. Provas eliminatórias. Cada prova saía 50%. E no final ficaram 4 livros, 4 autores. Desses 4 autores, apenas 2 serão vencedores. Primeiro e segundo lugar. Prêmio, livro. Publicado. Só que detalhe, os 4, ninguém sabe quem ganhou. Há 2 meses. Há 2 meses. E só saberão no dia 11 de dezembro. Eles mandaram pra gente um projeto gráfico de como eles vislumbram a capa do livro, a diagramação do livro, e não sabe se os livros deles estão sendo editados ou não. Nós já escolhemos, já estamos trabalhando, na verdade já mandamos até para gráfica, eles nem imaginam quem são, e no dia 11 a gente vai revelar os 2 vencedores já... A cidade fica como... Oi? Essa mente aqui não é boa não, é coisa de Deus não, isso aqui. E aí vai ser também um lançamento. E o lançamento no dia 11 tem a participação da Fabi Bertotti, que vem... do Vitor BJ, todo mundo conhece. Inclusive, ele vai lançar o livro dele com a gente também. Ele é autor da... pra isso. O primeiro livro de BJ será publicado pela UPP. Pela nossa editora, Então, ele vem lançar. Estão todos convidados para esse evento. Quem quiser mais informações, depois nos procure. Vai ser algo bem legal. Vai ser num hotel aqui perto da estação São Joaquim. Ali no centro. Então, vai ser bem bacana. E aniversário de 1 ano da editora. Então, em 1 ano, nós temos tudo isso de forma muito resumida, gente, que eu passei pra vocês. Isso tudo que a gente falou é resumido.
Tem muitos outros detalhes. Então, ó, dia 11 de dezembro vai ter uma noite de gala social, porque a Esther não quis gala, porque eu ia de luzinha de Natal. Então, a noite de gala, onde vai ser o aniversário de um ano da editora, lançamento coletivo, uma noite de autógrafos. Aniversário do meu marido. Aniversário do Luciano. Aí a participação, uma palestrinha, né, da Fabiana Bertotti, apresentação do final do reality do Vitor BJ, que foi um dos jurados do reality. Vai ter um pocket show de uma bandinha bem legal aí. E o mais legal de tudo, assim, tem gente, a ela vai comida. falar nisso. O mais legal de tudo é que tem um bar de milkshake. Eu quero sair de lá direto pro hospital. Eu quero sair de lá para o hospital, entendeu? Eu quero passar mal mesmo, que eu vou tomar tantos milkshakes pra lá. Prejuízo pra empresa. Então vai ser uma noite muito legal, muito especial. É o primeiro evento, a gente espera que seja anual. Vai ter uma galera aí de fora, por isso que a gente tá fazendo num hotel. Porque tem muita gente de outros estados, outros países, enfim. E no dia 12 de dezembro vai ter a Feira Literária, que vai ser lá na Paulista. Brinca com a gente tá chique, né? Vai ser lá na Paulista, pertinho do metrô Brigadeiro. Em frente. Literalmente em frente do metrô Brigadeiro. Uma feira literária com os lançamentos, né? Que foram lançados, serão lançados na noite anterior. E mais vários outros dos autores que não conseguiram vir. Então vai ser um dia muito legal, especial, entrada gratuita, enfim, para todas as pessoas. E vai ser muito legal. A gente não tá dormindo, né? Mas vai ser legal. Aí, praticamente a gente não para de falar, né? Vocês querem perguntar alguma coisa antes da gente A entrar? gente queria saber que conselhos vocês dão pra quem quer começar nesse setor. Primeiro de Senta tudo, e escreve. primeiro de tudo, compre um livro chamado Publique Sem Sufoco. Verdade. Eu imagino que vocês devem quebrar a cabeça pra escrever um livro, criatividade também. É que assim, escrever um livro é algo muito mais técnico do que parece. Uhum. Existe uma ideia de que para escrever você tem que estar na praia olhando pro mar, bem calmo, em silêncio. E não é verdade, né, Esther? Não é disso. Você precisa ter disciplina. Então, a gente sempre indica o que a gente faz. A gente escreve um projeto editorial, ou seja, um mapinha do que vai ser seu livro. Então, você vai colocar, eu vou escrever sobre a Júlia. Vou escrever uma ficção baseada em fatos que eu vivi, que eu assisti, enfim, que eu imaginei. Então, primeiro capítulo, eu vou apresentar a Júlia. Segundo capítulo, eu vou apresentar a família da Júlia. Terceiro capítulo, os amigos da Júlia, assim vai. Beleza. É um roteiro. É um roteiro. E ali eu desenvolvo cada um dos meus capítulos. Eu me organizo por tempo. Eu vou tirar meia hora para escrever de manhã, mais meia hora tarde. Eu vejo a minha agenda do dia. Né? Eu tenho a hora do almoço, eu tenho a noite antes de dormir. Eu consigo acordar um pouquinho mais cedo. Mas escrever livro pode ser escrito em qualquer momento. Sim. Você tá andando no trem, andando no metrô, ouvindo uma música, assistindo um filme, pegou algo legal, teve uma ideia legal. Pega o celular, grava áudio pra você mesmo, porque eu sei que todo mundo tem o eu mesma lá no Eu mesmo. E grava pra não esquecer, e depois vocês Escreve. digitam isso. Então, gente, eu pego assim, o tempinho, eu tenho 15 minutos, são 15 minutos, eu desligo o celular, eu me fecho e eu vou escrever. Mas eu só tenho 10 minutos hoje. O importante é a constância. Tem que escrever todo dia. Terminei meu livro, ótimo. Não para de escrever, senão você, né? É bom ir escrevendo. Eu sempre digo, se um dia eu morrer, eu vou morrer, eu espero morrer antes de Jesus voltar. Se for pegar no meu quarto, na minha casa, você vai achar tanta coisa. Porque eu vou escrevendo absolutamente tudo. Eu escrevo carta, eu escrevo pensamento, eu escrevo oração, eu escrevo conversa, eu escrevo briga. Funciona muito bem assim, mas todo mundo precisa ir desenvolvendo, porque a gente imagina que escrever é só uma pessoa muito literária, e não é. O importante é você simplesmente escrever, senta e escreve. Tá ruim, não importa, escreve. E uma coisa legal, a Stephanie falou que ela escreve carta, oração, briga, ela escreve tudo. Esse é o caminho que ela encontrou. O meu caminho, por exemplo, eu tô assistindo uma série, um filme, eu tô ouvindo música principalmente. Todos os meus livros eu faço menções de música. Todas. Eu gosto muito dessa parte musical, né? Então, assim, você precisa... Qual conselho? Primeiro, se organize para ter uma constância, mas tente encontrar o seu caminho. Seja através de uma carta, de uma briga, de uma confidência, do que você quiser, seja através de uma música, de uma fala que você ouviu numa série, alguma coisa. Ontem mesmo, eu estava trabalhando, meu marido estava assistindo uma série e trabalhando, mas a gente estava ouvindo, e eu ouvi uma frase que eu anotei.
Eu falei, isso daqui vai ser título do meu próximo... de um capítulo do meu próximo livro. Vocês estão entendendo? Então, assim, a gente acaba tendo um olhar, uma audição também, sempre voltada para aquilo. É automático. Não é nada assim, nasci com isso. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Você pode ter um pouquinho mais de facilidade, né? Sim, mas aí você busca técnica. É igual cantar. Tem cursos. gente que já é mais afinadinho de pequeno, mas sempre precisa rebuscar. técnicas. A Esther é muito musical mesmo. Eu não sou muito, não. Mas o título do meu livro, eu sou muito ruim de título. A Esther, ela começa a escrever um livro já com o título na mente. Eu não. Então, o meu livro estava quase finalizado, pelo menos na minha cabeça. E eu não tinha título, ficava saga. Mas não é uma saga. O que eu vou escrever, né? Qual vai ser o título? E eu assisti num filme, aquele filme Somos Todos Iguais, baseado em fatos também. Tem um diálogo entre eles que um personagem fala pro outro: Sr. Ron, você sabe o que a senhora Deb, enfim, a esposa dele, tá passando? Aí ele, sim, tá dando comida pra quem precisa. Aí ele, não, ela está se tornando preciosa para Deus. Ela está se tornando valiosa para Deus. E quem é valiosa para Deus se torna preciosa para Satã. Isso ficou na minha cabeça. E aí, daí eu fui modificando até chegar no título do meu livro. Então, eu sempre digo, todo mundo é escritor. Alguns desenvolveram, outros não. Quando você começa a ouvir e ver coisas que você consegue ver na escrita, você tá prontinho. Antes disso, você vai fazendo. E todo mundo é escritor mesmo, sabe por quê? Porque tem gente que não escreve com letras, com palavras. Escreve com ilustrações. Sim. Então, todo mundo escreve. Então, não tem nada A gente publicou 3 livros já, por áudio. Era um senhor, ele literalmente... Sabe áudio de 2 horas que a gente acha que é meme? 4 livros. 3 foi de um mesmo autor, que ela tá lembrando. É verdade. E teve que inclusive, ele é de um pastor nosso, da nossa denominação. Ele mandou áudio. O livro inteiro em áudio. E a gente escreveu. A gente transcreve, né? Sabe áudio de 2 horas que a gente acha que é meme? Existe. Quando eu vi a primeira, eu falei, meu Deus do céu. E sai, sabe? O importante é ter a história. É mais fácil, né? Pra quem tá fazendo, né? Porque pra gente... Pelo menos pra mim... Não, é fácil pro autor. Pra gente, é uma Gente, maravilha que vocês não imaginam. assim, quadriplica o trabalho. Mas sai e fica muito legal. Fica muito legal mesmo. Então, o importante para escrever é entenda qual é o seu campo, onde você se sente confortável. Não achou conforto, é que você não achou ainda. Mas continua procurando, vai escrevendo. Escreve uma frase, escreve um texto, escreve uma página. Porque às vezes pensa, gente, mas um livro, vou escrever 80 páginas, quanto 60? É até difícil. Chegou uma hora no meu livro, eu falei, eu preciso diminuir aqui, porque quanto maior o livro, mais caro ele fica, né? E outra coisa, para quem tá iniciando, a dica é escreva de um assunto que você goste. Né? Eu sou um pouco mais técnica, né? Acho que por conta da profissão, que eu sempre atuei e tal. E eu gostava, tudo no passado, viu, agora. Eu gostava de ler livros mais técnicos, mais descritivos. Você não gostava de ficção, por exemplo. exemplo? E aí, quando eu pensei em escrever o livro da ficção, pra mim, é alguma coisa de filme só. Quando eu pensei em escrever o Injusta é Graça, esse livro ele tem 2 sessões. A minha sessão é completamente descritiva e a do meu marido completamente ficção. Ele tem uma mente, assim, muito criativa. E aí, quando ele pegou o meu livro, ele falou, não, mas não tá legal isso, deixa eu melhorar aqui. E eu, quando peguei a parte dele, eu falei, mas isso daqui não dá, tá informal até demais, não é nem formal, isso daqui tá uma bagunça. E aí a gente vai se organizando, né? Ele organizou a minha parte, que era muito séria, tal, muito fechada, e eu organizei a dele, que já tava meio bagunçado. Só que aí, gente, eu conversei muito isso com a Fabiana Bertotti, com a Fabi Bertotti, eu falei pra ela, esse meu jeito, ela falou assim, o que você não gosta de ler? Que estilo de livro que gênero de livro você não gosta? Eu falei, tal. Ela falou, pois é esse que você vai ler. E teve uma autora da nossa turma que ela divulgou a capa do livro dela. E eu gostei tanto da capa, e na minha cabeça, a capa do livro dela trazia uma mensagem do livro. Eu comprei... Ellen White falando aqui. Não tem nada a ver com Ellen White, absolutamente nada a ver. Eu comprei o livro dela pensando que era uma outra história, completamente diferente. Eu comprei, não era nem pré-venda ainda, era pré-lançamento. Eu comprei, garanti o livro. Quando o livro chegou em casa, mas assim, eu tava desesperada, não tinha tempo pra nada, mas eu falei, eu vou ler. Antes de dormir, comecei a ler o livro.
E eu comecei a ler aquele livro, eu falei, Penina, é você, viu, a culpada? Eu comecei a ler, eu falei, gente, mas que diacho de livro é esse? Que coisa mais Que estranha. mente é essa? Que coisa mais estranha é essa? E tinha umas palavras meio estranhas lá, tal. Eu falei, gente, mas eu não conseguia parar de ler o livro. Mas não era o estilo que eu gostava, mas eu não conseguia parar de ler. E quando chegou na última página, eu falei, caramba, eu quero a continuação. Por que essa autora fez isso? Por que ela terminou o livro dessa forma? Eu mandei mensagem pra ela. Foi o primeiro livro completamente diferente do que eu estava acostumada. Quando você leu Purim também, eu fiquei até... Porque ela não gosta de ficção, né? E Purim é uma ficção baseada numa ficção bíblica, né? Mas então... E ela ficava, Stephanie, você tem que ler esse livro. Não, você tem que mas ler o esse Purim, livro. ele ainda tem... Ele traz uma mensagem bíblica de uma história que eu gosto. A história da Esther, né? Eu amo essa história e tal. E aí, o outro não. O outro era uma ficção policial. 100%. Tinha alguns palavrões no meio. Confesso pra vocês que eu nunca tinha lido isso. E eu olhava aquilo e falei, gente, não é o estilo que eu gosto, mas por que não paro de ler? A mulher é sensacional na escrita. Ela escreve, talvez os mais velhos vão entender. Ela escreve como Agatha Christie. Não sei se provavelmente não sabe o que Não é. ouvi falar. A gente chama ela de Agatha Christie do Brasil. É. E ela é a rainha dos crimes. Ela escreve... Não, e ela, assim, ela tem uma ficção mente... criminal. Ela tem uma mente muito Só forte. que pra filme, eu gosto desse estilo de filme. De ficção policial, ação policial. Eu também, gosto disso. Então ela me prendeu. Porque assim, a gente lê o livro dessa mulher, dessa autora, a gente acha que tá num filme. Penina Baltrush, o nome dela. É, a gente acha que tá num filme. Penina, depois eu passo meu E pix. aí eu mandei uma mensagem pra ela falando, como assim? Eu não suporto você. Como que você parou o livro dessa forma? E ela dava gargalhada. Aí eu falei pra ela, olha, você abriu minha mente. Depois dela, eu li um outro livro chamado Se Eu Apenas O Tocar, que é um romance bíblico baseado na história da mulher do fluxo de sangue. Que, pelo amor de Deus, gente, eu queria ter trazido pra vocês, mas eu não tem mais esse livro lá na nossa editora. Vai chegar... Vocês conhecem a história da mulher do fluxo de sangue? Ela é super curtinha na Bíblia. Ela não tem nome, não tem parente. Não? Aquela que toca nas vestes de Jesus. 12 anos sangrando e tal. E a Cíntia Wistenhagen. Eu falo Ou que- Cíntia Volkswagen. A gente sei. fala que é Volkswagen, que ela tem um Mas nome é muito estranho. Wistenhagen. Ela mora na Alemanha. E ela escreveu esse livro, ela deu uma história, ela deu um nome pra essa mulher. E ficou fantástico. De uma forma muito, muito responsável, sabe? Muito, ela estudou muito sobre a história, muito a escatologia, a parte bíblica, enfim. Então agora a Kylie tem um nome, ela tem uma família, ela tem uma história. Porque não é assim, né? Ela sangrou 12 anos e depois foi salva, ok. Mas em 12 que anos ela aconteceu perdeu tudo tudo. isso? Como que foi depois, né? Você é salva, mas tudo bem, você não tem nem casa pra morar mais. E aí a gente, de repente, pega um livro que conta Fecha as lacunas, conta sabe? tudo isso de uma forma que não traz nada negativo da Bíblia. A gente fala, uau, que mente é essa? Beleza. Segundo livro pra conta. Aí o terceiro foi o Purim. Aí eu me rendi completamente. Eu falei, não, vamos escrever ficção, porque é o que há de melhor. E a partir daí eu comecei a ler muito ficção. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque a gente pode ter uma mente inicialmente voltada para aquilo que a gente se identifica mais, porque é algo mais fácil para quem está iniciando. Mas depois a nossa mente vai abrindo. E aí a gente vai... hoje, por exemplo, com muita dificuldade, mas eu estou começando a escrever poemas. Que eu sempre achei lindo, mas eu nunca me vi Nossa, escrevendo difícil, isso. hein? Muito difícil. Só que eu tive que... Mas aí que tá. Eu tive que comprar um curso para fazer. Então sempre tem essa... A gente tem Tem dificuldade... ferramentas, né? A gente tem dificuldade numa coisa, busca a ferramenta. Entendeu? Por exemplo, tem gente que fala, eu quero muito escrever um livro, mas eu escrevo mal. Eu não sei muito de gramática, ortografia. Tudo bem, você não precisa saber disso. Não precisa. Não, você tem profissionais, né? O livro, com a gente, por exemplo, a gente tem um diferencial na editora, que a gente trabalha com 2 revisões. Sempre 2 profissionais vão revisar seu livro. Não importa se você escreve problema. Teu livro, o importante E é não você ter a importa também história. se você é um doutor na gramática. Porque você sendo Porque doutor... o seu papel é escrever a história. A gramática, o profissional se responsabiliza, né? Trabalhar com literatura, trazendo um pouquinho do que a gente estava falando antes, a gente desenvolve uma patologia chamada bipolaridade literária. Você acha que você ama um negócio, de repente você tá amando o outro. Sim. E assim, cada livro que eu termino, eu acho o melhor livro da minha vida. Assim, é algo enlouquecedor, às vezes. Vira um vício, né? Mas a gente tá falando muito, mas a gente quer trazer algumas novidades para vocês, gaguejei tudo. Agora nós estamos
trabalhando, começando a entrar em colégios, né? Sim! Não, primeiro, antes a gente abriu uma livraria, agora a gente tem uma livraria virtual também. E a gente criou um projeto para escolas, que aí eu acho que, sinceramente, eu acho que é o nosso melhor projeto até hoje, para incentivar os alunos a escreverem. Então, a ideia é alunos de 6º a 3º ano publicarem do médio. Ah, sim. Do 6º do Fundi 2 ao 3º médio. Enfim, é um concurso literário. E ao final dele... reality show literário. É um reality show literário para alunos. E ao final, 8 livros são publicados. Um de cada série. Então, os 6º anos tem um livro, 7º anos, assim, até o 3º. E como é um reality, os melhores têm um livro da escola. Nossa, que legal. E para 2022, 2023 vai ter um interescolar. Então, colégio contra colégio, vamos ver quem escreve melhor. Aí volta para um preconceito aí, né? Às vezes a gente pensa, não, só Esther escreve. Eu imagino que eu vou escrever. Mas a gente se encontra, a Esther citou um pouquinho, eu queria entrar um pouquinho mais. A Esther, imagina, a Esther, ela é advogada e o marido dela é contador. O que imagina? Esther Humanas, Luciano... O que imagina? Exatas. Uma máfia. Imagina que eu vou falir, não é mesmo? Não, mas o Esther é ela. A Esther é humanas, Luciano exatas. Então, logo, o Luciano é mais técnico, a Esther é mais criativa. Mais É o sonhadora, mais oposto. criativa. É o oposto. A Esther, vou te expor, o livro da mãe dela. Pode ser. Ela chegou Ela assim. adora fazer isso. Ela escreveu assim. O início do livro era assim. Dia tal, do ano tal, na cidade tal, nasce Alda. Acabou o parágrafo. Próximo parágrafo. Aos 13 anos, a mãe de Alda morre. Eu falei, Gente, cara, não foi bem assim. 13 anos. Foi quase, mas não foi bem assim. Tá bom. Ela acaba comigo. Teve 2 linhas, não foi uma só, foram 2. E o Luciano, ele vem floreando tudo isso. E ele não tinha noção disso, nem a Esther. Ele menos ainda, gente. Ela me expôs, eu vou expor o meu marido. Ele detesta escrever. Ele é assim. Ele não você gosta falou de que não- ler. Ele não gosta de ler. Só que ele tem uma mente criativa magnífica. E aí, o que ele faz? Ele vem arrumando todos os meus textos. Arrumando não, ele vem floreando todos os meus textos. Que eu acho muito legal, mas que eu tenho um trabalho dobrado, porque depois eu vou arrumar todas as palavras erradas que ele usa. Mas é porque ela quer, porque o revisor tá ali pra isso. Mas... Não, é porque eu quero, não, é porque eu tenho muita facilidade Mas de eu- escrita, então eu vou e arrumo, porque eu não suporto imaginar entregando meu livro Mas naquele mas formato. o que eu quero dizer com isso às vezes a gente não tem ideia de como a gente escreve. A gente precisa escrever pra ver. Ai, mas eu realmente não gosto de escrever. Às vezes você desenha bem. Ou às vezes você só tem uma mente criativa, então você pode fazer por áudio. Enfim, Só dando um exemplo do Luciano em relação a isso que você tá falando. Ele não tem muita paciência pra escrever mesmo. E Ele vai contando. aí eu pego e falo assim, tá, não, mas então deixa eu ler pra você esse capítulo ou esse parágrafo. Me ajuda nesse parágrafo? Eu terminei de ler, ele começa a narrar de uma forma que fala... e começa a viajar mesmo, sabe? Da onde que saiu essa ideia toda, assim, só no período que eu tô lendo? E ele não tem paciência pra escrever. Mas aí eu escrevo, eu adoro escrever. Vocês estão entendendo? Todo mundo não vou nem falar escritor, todo mundo é autor. E se você não sabe Explica a escrever... diferença entre autor e escritor. Se você não sabe escrever, sendo um escritor, você passa pra alguma pessoa que tem facilidade pra escrever, mas você é o autor da obra. Entendeu? E aí você, sendo escritor ou autor, não tem facilidade com a língua portuguesa, não importa. Porque quando o livro vai para uma editora, tem os profissionais que cuidam disso. Então, assim, hoje, com a experiência que eu tenho de escrita, eu tenho 3 livros meus, né, de forma solo ou com meu esposo, e eu já participei aí de uns 10, pelo menos, livros coletivos. Dentre eles, um da universidade que eu estava estudando. E o que eu falo hoje, assim, todo mundo tem que escrever um livro. De verdade, gente, não é papo de editora, não é nada disso. Hoje eu acho que todo ser humano tem que ter um livro. Nem que seja um livro de família. Uma família tem que ter um livro hoje em dia para contar, perpetuar a história. Isso é muito legal. É porque a gente vai acabar aqui nesse mundo, né? A gente vai morrer, a gente vai se ver lá no céu, graças a Deus, amém. Mas a gente acaba e o livro fica, a história perpetua, né? Boa palavra que a Esther usou. A história fica, você consegue continuar tendo voz, mesmo depois de muito tempo. A prova disso, eu estou fazendo um livro coletivo com 3 pessoas. Essas 3 pessoas são primos meus, dentre eles 2 eu não conheço. Um mora no Nordeste, outro mora aqui no ABC, mas eu não os conhecia.
e a gente decidiu resgatar a história do meu bisavô. E quando eu fui resgatar, eu e meus primos fomos resgatar a história do meu bisavô, eu descobri que meu bisavô era juiz. Eu descobri que meu bisavô era super influente na cidade onde ele... Que até hoje tem escolas no nome Enriquece dele. a história da família. E eu né? falei, gente, como que a gente não tinha acesso a essas informações? Hoje tem um livro para que todos os netos, bisnetos, tataranetos saibam da história. Isso é muito legal. É importante para as gerações futuras, né? Tem a dona Maria Antônia, a gente tem uma escritora na nossa editora que ela fez 50 anos de casado. Na verdade, um ano antes ela quis escrever a história da família até ali. E é um grande presente que você deixa para os filhos, para os netos, enfim. E é uma homenagem a quem ficou, né? Os pais dela, os tios, enfim. E é uma riqueza muito grande, porque aí você tem a tua história, porque é muito importante a gente saber como é o nosso sistema familiar, né? Muita coisa faz sentido depois que a gente entende a história da nossa família. Eu acho que é até quase um pecado a gente não escrever, sabia? Eu acho que devia ser um crime, talvez. Mas explica, por favor, isso porque eu acho que isso não é muito claro para geral, assim, a diferença entre escritor e autor. Então, escritor... A Stephanie, até pouco tempo, ela era escritora. Por quê? Ela escrevia, tinha um monte de coisas, de textos escritos, espalhados na casa e tal, nas redes sociais. Ela era escritora. Autor é quem publica um livro. Então, é autor, é dono. Autor é um dono de uma obra. É essa a diferença, apenas. Entendeu? Pode ser autor de um crime também, né? Pode ser também. Pode ser. É isso, essa é a diferença. Tem mais uma pergunta? Ah, não. Então, vai falar do sorteio? Anunciar? Vamos anunciar. Trouxemos aí 2 presentes, Stephanie, para vocês Vocês sortearem mandam como vocês querem do jeito sortear. que vocês quiserem. É um livro muito legal, a gente já falou dele aqui. Purim, Entre a Vida e a Morte. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre a história deles. Pode falar. É a história de uma jovem paulistana, como eu gosto de falar, nascida aqui na cidade, na Zona Sul. E ela tem uma vida muito tranquila, uma família bacana, só que ela sofre uma tragédia. E quando ela sofre uma tragédia, ela fica entre a vida e a morte, literalmente. E neste momento entra toda uma ficção que toda vez que eu falo eu me emociono. A autora Suzy Lyre arrebentou nesse livro. Ela é teletransportada para um outro mundo. E ela vai parar exatamente nos tempos da Rainha Esther. E lá ela vive uma aventura muito louca. Imaginem, gente, eu não sei se vocês conseguem imaginar, mas imaginem uma menina de 13 anos no ano de 2020, 2021, dentro do reinado da Rainha Esther. Ela Amiga da Esther, conhecendo a galera. Muito legal, muito então ela legal. conta a história na linguagem de hoje, né? E vou já dar um spoiler. Tem agora, no começo do ano de 2022, agora para fevereiro, tem a continuação desse livro, que eu não vou falar o título, porque senão a autora me mata. Mas na nossa feira vai estar lá, ela vai vender o combo. Não o livro ainda, né? Vai estar. Você pode comprar. Você pode comprar assim que ficar pronto, você vai ser um dos primeiros a receber. E agora eu vou falar desse livro aqui. Ela vai falar, gente, do meu livro. A autora não é muito legal. É muito legal. Esse livro é escrito pela Esther Soares Luciano Moura. Ele é um livro em 2 sessões, ele é dividido em 2 sessões. Ele é quase um roteiro de um filme. Ele é uma ficção, é uma ação. Então conta a história... Pode contar? Do Roberto e do Marquinhos. Se vocês ouvirem algum barulho aí, é porque eu tô chutando que ela tá dando spoiler. Ela não... Tudo pra ela é spoiler. Mas tem o Marquinhos e o Roberto. Um foi criado para ser... foi criado para ser crente mesmo, né? Uma família muito bem estruturada, muito, muito certinha. E o outro foi criado para ser bandido. Ele iria herdar o tráfico ali. E é um livro fantástico e ele mostra como a graça, às vezes, pode parecer injusta. Aos nossos olhos, a graça é injusta. Mas será que a graça realmente não é injusta? Eu mereço a mesma graça de Bin Laden? Por que a Suzane von Richthofen pode ter a mesma graça que eu, sendo que eu não matei ninguém, muito menos meus pais? Entende? É isso que o livro conta. E qual é a minha facilidade em aceitar a graça?
Porque se eu acho que você merece menos que eu, logo eu não entendi a graça. Então, qual é a justiça da graça? E eu quero saber, quem de vocês não passa por isso? Quem que vocês olham e falam, em algum momento da vida e fala assim, ou com vocês, ou com alguma história que viu na internet, na TV, alguma coisa assim, fala, como assim? Essa pessoa agora inventou que vai ser crente, vai estar no céu. Como assim a justiça não prendeu? Como assim não... Tinha que morrer. Esse daí tinha que morrer, entendeu? É prisão perpétua. Ah, mas você é igual a ele? Não, eu não sou, não. Não dá pra comparar. E aí eu acho que a graça é injusta. Eu acho que a graça é injusta. Ele conta muito essa dubiedade aí da nossa mente, né? Eu não acho que você merece o mesmo que eu, logo, eu não tenho o mesmo que você. A contrapartida, se eu sou aquela pessoa que matou e roubou, eu posso aceitar a graça de uma forma fácil ou não? A graça é fácil, eu mereço a graça, enfim. É um livro que faz a gente pensar, e eu vou falar como leitora agora. Cada página era um tapa na minha cara, sabe? Quando você olha e fala, meu Deus, eu sou essa pessoa. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que por mais que seja um assunto pesado, é um assunto pensativo, mas é um livro completamente acessível, tá? Para adolescentes de uma idade um pouquinho maior, diferente do Purim, que o Purim já dá para com uma idade menor, mas é o que a Stephanie falou do livro dela, é uma pegada um pouquinho mais madura, mas por conta do assunto, não pela... Eu não sou muito chorona, não, mas chega uma hora, principalmente quando você chega aqui, né? Pode mostrar? Pode. É que dentro também ele vira. Veja bem, ele não tem capa e contracapa. Ele tem duas capas, né? Então você tá lendo aqui, leu bonitinho. Aí chegou no centro. Isso aqui é deixa eu tirar rapidinho. Isso aqui é a letra de uma música, então ele te obriga a virar. E aí o outro lado tá aqui. Aí fica de cabeça pra baixo. Nossa. E aí começa a segunda sessão. Então, quando chega aqui, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Quando chega nessa página aqui, terminando a primeira sessão, você olha e fala, caramba, Esther, que mente é essa? E aí eu tomo a liberdade de dizer que não foi Esther e Luciano que escreveram, eles foram as mãos do verdadeiro autor, porque isso aqui é uma história que só pode ter nascido no coração de Deus. A Esther é uma das pessoas mais competentes que eu conheço. Sem puxa-saquismo, sabe? Eu paguei pra ela, gente. Não é porque é minha amiga, não é porque é minha sócia, mas ela é muito competente. Mas ela não teria capacidade de escrever uma história dessa sozinha. A Luciana não teria. Tem que ser algo inspirado por Deus mesmo. Porque é tão... Chega uma hora que as pontas se prendem, assim, você fala... Não é um ser humano, não pode ser, sabe? Muito bom mesmo. Então, fica a dica como leitora. Eu contei pra vocês que eu tô publicando o próximo livro, né? Vai ser lançado agora em dezembro. Mas eu confesso que eu posso escrever 100 livros na vida. Esse daí, ele tem um peso diferente. Um peso né? diferente. Ele tem um peso diferente porque é um livro que mexe muito, né? Falando só batidores do livro. A história é muito formal, né? E o Luciano é informal. E aí eu disse que tem dois personagens. Um criado pra ser bandido e outro pra ser crente. Você viu o bandido que não fala gíria? Que não fala palavrão? Esther não deixou ter. Não espera. Não A história é pesada, mas o Marquinhos... Desculpa. Não tem problema. Tá, mas o Marquinhos, que é o bandidinho... Como que eu falo do Marquinhos? O bandidinho, ele fala tudo certo. Eu falei, Esther, como assim... Um menino ali, criado ali, é muito legal. Por obséquio, o senhor pode me dar a sua carteira? Gente. Pelo amor de Deus, ninguém vai querer ler meu livro. Mentira, não é assim não. Mas ele não fala... Palavrão não fala mesmo, gente. Isso foi muitas brigas, quase acabou com um casamento. Lúcia, não, mas tem que ter, Esther. Gente, olha, não vai ter. se tiver encerrando o nosso pode mandar a gente calar a boca. Pode mandar a Stephanie calar a boca. E o que eu quero falar é o seguinte... Ela é muito exagerada, gente. Não é assim. Eu não briguei com meu esposo por causa do livro. Não tem por obséquio. Mas Esther não tem noção, porque ela fala muito também. Ela acha que só eu, bichinha. Coitada. Então, vamos fazer uma pergunta aí que vocês estavam falando. Ela falou que não fala a palavra no livro. Vocês só publicam autores cristãos? Não. Assim, os 4 sócios nós somos cristãos, né? Então, a editora tem um princípio cristão. Mas hoje a gente tem romance, a gente tem livros técnicos, a gente tem até de receita. Não, eu falei pra vocês do livro que abriu a minha mente, que tinha palavrão. Essa é a nossa autora.
entendeu? Mas é assim, mas ela não, ela fala porque a história pede, sabe? Mas não é um negócio crachado baixo, não. A gente tem princípios, sim, a gente não publicaria algum, mas não chega, né? Porque quando a gente se posiciona nas redes sociais, enfim, nosso posicionamento já é um posicionamento mais sério, por assim dizer. Nunca aconteceu, mas certamente a gente não publicaria algo. O que a gente está querendo dizer é exatamente isso. Nós temos livros técnicos, nós temos escritores, inclusive ateus, né? Mas desde que não fuja dos nossos princípios. Não tem que ser livro cristão, de jeito nenhum. Mas não tem que ser livro que venha falar mal de Jesus, por exemplo, entendeu? Então, nós não temos um nicho, nós somos autopublicação. Porém, desde que não interfira nos nossos princípios. Mas a maioria é cristão hoje. Porque, como eu disse, né? A gente se posiciona, a gente acaba convivendo com mais crente. Eu gosto de falar que a gente é crente. Então, um chama o outro, mas não. A gente tem vários outros livros que não são cristãos. Certo. Só uma pergunta. Tem idade pra escrever? Tem. Ela falou não. É que ela não sabe. Tem idade a partir do nascimento. Vocês podem escrever. Entendeu? Se é alfabetizado, você pode escrever. Se não é alfabetizado, você fala. Por isso que não é ser alfabetizada. Inclusive, nós temos uma revistinha que a gente vai dar de presente aí, um spoiler, hein, no evento do dia 11 de dezembro, que foi ilustrado por 2 crianças, adolescentes aí. Então, assim, nasceu, sabe, aprendeu a falar? Vamos escrever. Foi meu primeiro poema, gente. Ficou bom não, mas ficou muito legal. Realmente, assim. A gente contou a história, nossa história não é em quadrinhos, mas é numa revista de atividades. Então, foi a história da editora, tudo que a gente contou aqui, numa historinha, num poeminha, né? E aí, cada página tem uma atividade, ficou bem bonitinho. Aquelas revistinhas pra pintar? É isso. Que legal. A gente é criativa também, a gente é ousada. A gente tem uma mente milionária. Aí o bolso não comporta, mas a gente vai criando. Tem que ser esperto. É isso. Bom, a gente fica por aqui. Foi um prazer ter a Stephanie e a Esther. Vocês podem falar as redes sociais de vocês. Podemos. Vocês vão chamar a gente ainda? A gente falou demais, né? A gente pode falar de educação, a gente pode... Primeira rede social da nossa editora, obviamente. O Instagram é @EUPP. Não é isso? Não. Editora UPP. Editora UPP. @Editora UPP. Lá você encontra todos os nossos livros, todas as informações sobre a gente. E aí, as redes sociais pessoais, pode falar o seu? A semana que vem, sobre ainda a editora, semana que vem o site já estará no ar, né? Isso, aí o site também será editoraupp.com.br. E lá encontra muito mais coisas. Os feedbacks dos nossos autores também, para vocês verem que nada que foi mentira. A gente realmente tem um super time. A gente por mais que seja autopublicação, a gente... tenta fomentar a amizade entre eles, o apoio, porque a vida de escritor é uma vida mais solitária, então a gente tenta o máximo possível ofertar essa coisa do vamos junto, sabe? É uma mão, ninguém solta a mão de ninguém, uma mão escrevendo, a outra segurando o coleguinha e vamos junto. Então é @editoraupp, @esthersoares.m, M de Maria, esthersoares.m. Esther sem H, Esther normal. E o meu é @Noronha Stephanie. E aí eu não vou soletrar. Procura lá, Noronha Esther, o que você acha? Minha mãe deu uma exagerada nas consoantes. É isso. Bom, é isso aí, galera. Tem a feira também, né? A feira é dia 12 de dezembro, a partir das 11 horas, lá na Paulista, número 352. As pessoas que querem procurar vocês com interesse em fazer uma publicação, é no Instagram? Pode procurar no Instagram, Editora UPP. E lá tem também o nosso telefone, do WhatsApp, tudo certinho. E além da feira literária, dia 12, na Avenida Paulista, no dia 11 tem um evento fechado. Mas estão todos convidados, procurem informações conosco. Tem bar de milkshake. Com pessoas bacana e bar de milkshake. É isso. É isso, galera. Peraí, que eu tenho uma pergunta, posso? Pode! Eu queria saber se as pessoas que procuram vocês, geralmente, qual é o tipo de assunto que as pessoas mais gostam de publicar? Maternidade.
Eu ia falar outro. É que eu vejo muito. Enfim, qual que você acha? Que é Achei que, tipo, era tipo biografia, assim. Não, biografias são mínimas. Poucos escritores escrevem mais? biografia. É que quem escreve biografia óbvio. fala mais, né? Geralmente fala mais. Eu vou escrever um livro, vou contar a história, né? Por isso que parece, talvez. Que seja Biografia. Poucos exemplares a gente tem. Poucas obras a gente tem com biografia e autobiografia. Hoje a gente tem mais ficção. Ficção, tá? Seja uma ficção bíblica, seja uma ficção romântica, é mais ficção. Verdade. Maternidade é uma briga boa, mas ainda está em segundo lugar. Viu, dona Stephanie? É que maternidade está se falando bastante sobre, né? A ficção tá num boom aí, muita gente escrevendo ficção. É porque, muita assim, gente a mesmo. maternidade, quando chega, sei lá, nós estamos aqui 2, 4, 7 pessoas. Se 2 falarem de maternidade, a palavra pesada é maternidade. Então, parece que acaba se tornando mais. Se os demais falam em romance, só que aí um é romance bíblico, É outro que a ficção é mais aberta, né? Aí, mas no geral, se a gente colocar romance como geral, romance é disparado. Entendeu? É isso. É isso, gente. Prazer inenarrável estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. E eu que sou formal. Foi muito legal, gente. Bacana demais, assim que se fala. Bacana é coisa de velho, né? Como que é que se fala? Foi legal demais estar com vocês. Show. Você tá cringe, Esther. Total. Gente, e eu vou soltar um spoiler. Tem novidades com esse colégio, com a editora UPP. Verdade, tem novidades no Colégio de Cotia. Ainda? Pois é. Complicado. Mas fala com o vice, pra ver se ele libera ex-alunos. A gente faz o seguinte, eles podem reprovar. Excelente saída. Eu acho que a Bia não gostou. Eu acho que não. Ficou sem palavras. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijão. Tchau, tchau. Obrigado.